eu deixo para vocês aqui lerem Levíticos 18. Leia completinho, porque lá nós temos a lei. E lá nós vamos encontrar muitas lições bacanas, muitos princípios, muitos valores ali na lei que Moisés deixa para o povo a respeito das relações ilícitas. Eu trouxe aqui para vocês só uma citação, um resumão dos comportamentos que ali são reprovados, que são estes: o incesto, pai com filho, mãe com filho, a relação entre irmãos, nora, cunhados, genros, netos, tios e tias. O incesto, gente, é condenado, não está dentro do plano de Deus. Relação próxima e familiar, sexual entre parentes, não é aceito por Deus. Adultério, a relação sexual fora da aliança, fora de um compromisso. A questão da prostituição, que são as relações que não tem um compromisso, não tem uma aliança, um vínculo de responsabilidade. Isso é pecado, não é o que Deus quer para nós. A pedofilia, lá não tem a palavra pedofilia, né? Mas nós podemos falar dos ritos sexuais com crianças, ou então a dedicação de crianças a Moloque, seja por meio de sacrifícios, seja por meio dos ritos sexuais, cerimoniais, porque as outras religiões relacionam o sexo com algo cerimonial, energético, né? Isso também é papo para outro vídeo. A homossexualidade, relação de homem com homem, mulher com mulher, está lá no Antigo Testamento, é reafirmado no Novo Testamento, nós vamos ler isso aqui. Zoofilia, relação com animais. O sexo sujo, não higiênico, ele fala no Antigo Testamento, fala a respeito da relação quando a mulher está menstruada, por exemplo. Nós estamos falando aqui, nos dias de hoje, a questão de sexo envolvendo fezes, envolvendo urina. Então nós temos aquele sexo sujo, né? Aquela coisa não higiênica, mas o prazer envolvido com a sujeira. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, aqui é uma questão também de sanitária, né? Pensando que a lei naquela época trazia questões de cuidado sanitário. Então, nós vamos para outros pontos aqui, mas a questão desse sexo sujo. E eu quero deixar aqui para vocês 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, que diz assim: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios 6,18, Paulo fala assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Paulo está falando assim: fujam da imoralidade sexual. Ele está reafirmando aqui. Isso aqui que eu li para vocês é uma reafirmação, gente, das leis com relação às relações ilícitas lá no Antigo Testamento. Não tem conversa para esse assunto. Vocês entendem? A palavra está muito clara. Não, Carol, mas porque a palavra... Aí a gente começa a cair aqui, gente, e eu vejo muito isso, pessoas querendo justificar imoralidade sexual através da própria Bíblia, falando que um termo, e aí utiliza traduções, tentando justificar, por exemplo, que a homossexualidade não é mais um pecado. Gente, a palavra de Deus, ela é eterna. Tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que foi declarado como sendo da parte de Deus é eterno. A lei de Deus, ela traz os valores e os princípios do reino de Deus. São eternos. O nosso trabalho é procurar compreender a essência das leis que foram aplicadas naquele tempo e como Jesus nos dá esse sentido completo, como o Espírito Santo nos revela a essência daquelas leis ali e como elas refletem os valores eternos do reino de Deus. Então, aqui não é a gente tentar adaptar as escrituras para validar o nosso estilo de vida ou aquilo que nós queremos legitimar, mas é a gente, nós seres humanos, nos adaptando e nos dobrando
diante das Escrituras. Então, a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Lá, se você for ler lá no final de Apocalipse, João falando sobre ai daquele que tirar ou colocar alguma coisa nas palavras do livro de Deus, daquele livro. E isso se aplica à Bíblia como um todo. Ai daquele que manipular, aquele que alterar os ensinamentos de Deus. Isso é maldição, gente. Isso é condenação. Então, na honestidade e na sinceridade, nós precisamos pegar a Bíblia, nos debruçar e procurar aprender com ela, ao invés de utilizá-la para validar coisas que a gente pessoalmente acha que é certo. Então, a palavra está muito clara aqui. Homossexualidade é pecado. Não é a proposta de Deus para os seres humanos. As pessoas vivem segundo aquilo que elas querem? Elas vivem. Elas são livres para tomar as suas decisões, elas fazem as suas escolhas. Mas se você segue Jesus, se você acredita que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, se você quer viver segundo os ensinamentos de Cristo, se você deseja ir para a glória, desfrutar da vida eterna ao lado do Filho de Deus, você, eu, nós, seres humanos, precisamos nos dobrar à autoridade de Cristo, que é a própria verdade, e aos seus ensinamentos. Significa que aquilo que a Bíblia condena, nós precisamos condenar também no nosso estilo de vida, começando em nós. Se a homossexualidade é pecado, nós não queremos. Se o adultério é pecado, nós não queremos. Se a pedofilia é pecado, o incesto é pecado, nós não queremos. E nós precisamos lutar aos pés de Cristo, com a autoridade dele, contra esses tipos de pecado. Como eu falei para vocês, primeiramente, confessando a nossa limitação diante dele, nos rendendo e declarando as nossas falhas, os nossos erros e a dependência que nós temos da transformação do Espírito nas nossas vidas pessoais. Mas o que está escrito, o que foi deixado por Cristo, está claro e não tem contestação. Não podemos nos enganar, não podemos abafar esse assunto ou simplesmente, deixa isso para lá. A imoralidade sexual é pecado e, segundo as Escrituras, o imoral, aquele que insiste em viver na desobediência, ele não vai para a glória, ele não vai desfrutar da presença de Cristo. Ele será condenado e ele responderá pela sua desobediência. Porque como Paulo nos diz, somos indesculpáveis. Isso é importante, acho importante a gente ler Romanos 1 e 2, porque lá Paulo ele dá uma aula de retórica, de clareza diante da condição humana e como os seres humanos foram entregues por orgulho e rebeldia ao próprio pecado, à própria imoralidade sexual, porque não quis ouvir Deus, não quis obedecer à proposta de Deus para a sexualidade humana. Isso é muito visceral para nós. O sexo, o prazer sexual é visceral. E como eu falei aqui para vocês nesse estudo, nós precisamos estar aos pés de Cristo, porque sozinhos é impossível haver transformação, mudança de vida. É dolorido, gente, e não obtém resultado. Se nós não nos rendermos, não confessarmos e buscarmos no Senhor em oração, meditação das Escrituras, arrependendo-se, confessando os pecados uns aos outros, se nós não fizermos isso, nunca haverá mudança de vida. E isso é fato. Quero deixar aqui para vocês lerem outras passagens também, que também não vai dar tempo para a gente entrar mais profundo nesse assunto. Tem pano para manga aqui para a gente conversar e com certeza nós vamos falar mais sobre esse assunto. Marcos 10, do 7 ao 8, 1 Coríntios 6, do 12 ao 20 e Efésios 5 inteiro, para vocês lerem e estudarem sobre esse assunto. E os versículos que eu tenho deixado aqui para vocês também, que a gente tem estudado juntos. Por último, para a gente encerrar, eu quero trazer para vocês exemplos bíblicos sobre imoralidade sexual, exemplos da atualidade e filmes que vocês podem assistir só para dar uma aquecida no coração de vocês a respeito desse assunto. Então, primeiramente, exemplo bíblico,
Segundo Samuel 11, vocês podem ler lá sobre adultério e assassinato, Davi e Batseba, Davi adulterou. Ali, gente, é muito rico de lição sobre o pecado, como os olhos, a cobiça trabalha dentro dos nossos corações, como o olhar que Davi lança sobre Batseba, como aquilo fisga ele e depois acontece N coisas, né? Então leia, vale a pena. Estupro e incesto na família de Davi, 2 Samuel 13, 2, capítulo 14, versículo 14 do 28 e 29. Então nós estamos falando ali da filha de Davi. Então você tem a relação de Tamar com o seu irmão e como ele abusou sexualmente dela. É um triste relato, mas como a gente tem conversado aqui, as escrituras elas são honestas com relação à imoralidade, à degradação humana. Não há panos quentes. Não estamos falando aqui de uma idealização. Não dá para idealizar um mundo maravilhoso. Não, a Bíblia ela não cria um mundo de Bob. Ela mostra a realidade humana e o pecado nos nossos corações. Ló e as suas duas filhas, Gênesis 19, do 30 ao 38, falando sobre incesto também, como as filhas de Ló abusaram dele enquanto ele estava embriagado. Então, vale a pena ler, é um outro relato também a respeito disso que nós temos conversado. Um exemplo atual é o documentário Hillsong, que eu tenho trazido alguns trechos para vocês nas redes sociais, só para também, de novo, dar uma aquecida no assunto. Lá vocês podem assistir na íntegra, se eu não me engano tem no YouTube, e você pode aprender mais sobre as coisas que têm acontecido e que acontecem, gente, nas igrejas e atualmente. De novo, esse assunto ele não pode ser abafado, não pode ser deixado de lado. Nós precisamos aprender, nós precisamos nos arrepender e abandonar, aprender com os erros e nos permitir ser transformados. Não dá pra gente achar que dentro da igreja essas coisas não acontecem. Elas acontecem e elas precisam ser cuidadas e olhadas. Primeiramente pela liderança. A liderança tem que resguardar a segurança das ovelhas, do povo. Precisa olhar para isso, cuidar das feridas das ovelhas e agir com justiça no meio do povo. Em nome de Deus, com a autoridade que Cristo nos dá, te deu e te entrega como uma autoridade. Você é responsável por zelar pelo bem das ovelhas. Então você tem que trazer justiça, você tem que trazer ensino, você tem que lançar luz, como se você fosse responsável por cuidar das feridas dessa comunidade. Tem que pôr a mão na ferida, tem que tratar, tem que falar sobre, para que seja curado, para que haja libertação. Essas coisas precisam ser faladas. E abusos na Igreja Católica também. Então nós estamos falando aqui de, N noticiários, N documentários, e eu trouxe só 2 aqui para vocês poderem assistir também. Notícias, livros, relatos, seja por meio da internet, muitos casos, gente, que acontecem dentro das igrejas, através das lideranças, no meio de famílias, assuntos relacionados à imoralidade sexual. Nós precisamos lutar contra esse gigante. E se nós não olharmos para isso, de novo, com amor, com zelo, com respeito, com dignidade, com firmeza e com justiça, a gente não vai desfrutar de cura. Não dá para deixar uma ferida abafada no úmido, sem tratar, sem cuidar, sem pôr remédio, achando que sozinha ela resolve. Não desse tamanho que tá. Então nós precisamos olhar para essas questões, tendo em mente que isso acontece aonde tem seres humanos, nós temos problemas, nós temos corações feridos, nós temos compulsões, nós precisamos olhar para isso sim. 2 filmes que eu deixo aqui para vocês, Spotlight, Segredos Revelados, de 2015, falando sobre um grupo de jornalistas que descobriu e revelou um enorme
problema dentro da Igreja Católica com relação ao abuso de crianças por padres. Você pode assistir na Star Plus, você pode alugar pelo YouTube, Google Play Filmes, ou então se você tem aparelho BTV, você pode assistir. Outro filme, esse eu não assisti ainda, confesso que descobri recentemente sobre esse filme, mas eu deixo aqui porque eu achei muito interessante. Ele não é americano, então ele quebra um pouco essa ideia hollywoodiana de filmes. Ele é francês, ele é de 2018, chama Graças a Deus, e fala justamente sobre o abuso por meio de padres, né? Então ele tá no Telecine, Apple TV, Amazon Prime e Google Play Filmes, e se você tem também o aparelhinho BTV, vai estar lá para você assistir. Isso aqui são só algumas dicas, além, claro, do documentário que eu tenho colocado alguns trechos para vocês e que, de certa forma, inspirou e ajudou aqui a gente fazer esse compilado de vídeos para falar sobre essas coisas. Por hoje é isso que eu deixo para vocês. Espero ter aquecido o seu coração para pensar sobre essas coisas, refletir sobre esse tema, procurar ajuda. Eu não sei. Primeiramente, acho que se a gente pode falar sobre o que fazer agora, Carol, o que eu faço? Primeiramente, dobre os seus joelhos diante do Senhor. Confesse aquilo que está queimando no seu coração, que precisa ser colocado para fora. Diante disso, peça perdão, se arrependa, busque no Senhor orientação. Se importe, entende? Se importe. Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Que eu siga adiante? O Senhor quer que eu busque terapia? O Senhor quer que eu faça reparações na minha vida? O Senhor quer que eu converse com meu esposo, com a minha esposa? O que o Senhor deseja que eu faça? Coloque diante do Espírito Santo de Deus. Confesse com os seus lábios. Abra a boca, fale em voz alta. Senhor, eu me arrependo de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. Peço que o Senhor transforme a minha vida, que o sangue de Cristo me cubra e me direciona a reparar aquilo que o pecado tocou nos meus relacionamentos, no meu corpo e na minha vida. Esse é o caminho, essa é a oração que eu faço para minha vida, gente, que eu fiz aqui antes de começar o vídeo para vocês, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e eu oriento também você, busque ajuda, busque orientação no Senhor, leia as Escrituras para aprender em Cristo, mais uma vez, o que é agradável, a proposta de Deus para a vida sexual e aquilo que não é agradável. O que não for, que você identificar, confesse a Deus, peça orientação ao Espírito para os próximos passos e esteja disponível para receber a cura de Deus. Ele pode ser que ele te oriente a buscar ajuda, pode ser que ele te oriente a fazer reparações, pode ser que ele te oriente a buscar médico, pode ser que ele te oriente de N maneiras, mas esteja disposto e disponível a viver uma mudança na área sexual da sua vida. Deus abençoe vocês, vamos continuar falando sobre esse assunto. Tem pano para manga, tem muito assunto, se Deus quiser, e eu creio, com certeza nós vamos e estamos crescendo em profundidade na palavra, também para aprender sobre a sexualidade humana. Deus abençoe e até o próximo vídeo.